O boca calado, não na bata pincha. Em que fogo catemos, no arroz na possível. E carias, já não sou possível. A noite é do mama, já não sou possível. Calmira sucuro, babia só camasi. Estrada vira medo, riba atrás catei. Dito catei, sonho papamá. Percanca na cariago, pampinha tenha pito. Suma pele vicilão, assim que não na firma, assim que não na firma. Babia assim que luta, suma pele vicilão, assim que não na firma, assim que não na firma. Babia assim que luta. Tudo. É prima, um abraço. Elsa Correia, boa tarde, boa tarde. Tutu, mantenha para a Svetlana. Beijinhos para ela. O boca calado, não na bata pincha. Em que fogo catemos, no arroz na possível. De carias, já não sou possível. A noite é do mama. Boa tarde, Sana da Raba. Boa tarde, Marcos Musante Júnior. Boas, Eveliciana.
pera. O boca calado, não na bata pincha. Tem que fuga temo, no arroz na possível. Ticarias, já não sou possível. A noite do mama, já não sou possível. Calvira sucuro, havia chocamante. Estrada vira medo, riba atrás catém. Dito catém, sonho papamá. Perdanca nem cariago, pampi antanha pito. Suma pede vigilão, singueira na firma. Singueira na firma, havia singueira. Suma pede vigilão, singueira na firma. Singueira na firma, havia singueira. Raulinho, obrigado. Abraços para você também lá. Emerson Almeida. Ora como isso? Campanha quem cobre fácil assim maneira, põe tela mudando você. E algo não tem que fazer todo dia mesmo. Que se denúncias, que se coisas. Campanha é como a culpa de só partilhar diretos, partilhar tudo que a culpa de que não jura partido. Para não tirar esse regime ditatorial do Maru, se só com embalo na República de Guiné-Bissau. Assim que a campanha esse ano emerge. Campanha é tudo que é bom para você mesmo. Quando pude correr com o Maru dentro daquele palácio da República que merece, que pertence mesmo. Bom, você viu como essa hora alguns estão no trabalho. É importante e que o número de gente que não joga mais e para ir ficar. Para aqueles que não vêm só que infelizmente a voz na TikTok e que até fica. Mas eu penso se vou na minha página e mesmo El Cabral na Facebook. Quem que me se olhar ali não olhar ali. Quem tem grupo de partilhar para se acompanhar é da partilha. Porque ali não ajuda de qualquer maneira. Ninguém não longe. Bom, penso que esteja bom poder arrancar. Vamos ajudar eles ali. Fica pena. Ok. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde a vocês que estão acompanhando ali nessa plataforma, rede social, para a luta contra a ditadura de Umar Sissoco Embalo e cúmplices na República de Guiné-Bissau. Meus irmãos, não se vê como um momento que não vive, é um momento de luta, e luta que tem hora, luta que tem dia, luta que tem minuto, e luta que tem segundo. Então, de qualquer hora que não pude bem para trabalhar para o partido, ou qualquer hora que o partido chamando não tem que responder, porque não tem que estar operacional. Nunca pude, como se diz, de 2014 para bem até hoje, para não conseguir da luta costa. De qualquer das formas, não tem um objetivo único. A nós tudo não mexer boas por cima, Karina Almeida. A nós tudo não tem um objetivo único, a nós tudo não tem um propósito que não bem que e luta contra esse regime ditatorial de Umar Sissoco Embalo na República de Guiné-Bissau. E tem uma denúncia que não passa, não tem ele ali na tela, que me estiva. E tem uma denúncia que não passa, não tem ele ali na minha telefone, que me estiva mostra gente mesmo, mas meus irmãos ali na TikTok acabou de sair. Vou permitir só para mostrar gente de
Facebook suma como fala boss, minha nome também na Facebook Yel Cabral. Se vou entrar lá, vou pôr mesmo que tem na TikTok, bom não é que na bim denunciar, goste assim, mas não riba para boss. E só para ver como manter ela nesse telefone. Acabou sai, não riba. Não tem Esli para conta guintes de que não passa, receber recentemente e que a questão de como não acredita totalmente, não percebi, porque rede social hoje em dia está engana e não tem que tomar cuidado com a mídia. Mas, se esse regime ditatorial é capaz de tudo, então não ajuda a partilhar essa denúncia, porque esse também é um curso que é capaz de fazer. Esse que tem medir, é que tem como próprio para atingir o seu objetivo, é que tem fins, nem é que tem meios. Eles que quer conseguir só é não fazer. Vou dizer que está ali. A gente anda aberto. A borda na Facebook. Vou dizer só, vou dizer que está ali. Vou dizer na boletim. Está de rosto de Umaru com X. Boa noite. Vou dizer, está de na boletim rosto de Umaru com X. Era aumento mais claridade. Porque vou partilhar para alguém poder olhar e para o povo de Guiné poder entender. Vou partilhar esse vídeo para alguém. Na boletim, esse esquema está já um X com coisa lá. Mas, não quero falar para como essa informação, mas não é que me pega, porque um papel ainda não tenta se viver a cidade desse. Mas, e por que existe? Assim que pode existir também. Não me explicar o porquê que manda agora notícia. E outro coisa, não fica no cor, pode o bem direito, não fica no cor, não fala gente, vota na 4, vota na Cacique, vota na 4, é que Fernando Dias, vota na Cacique, ali é tomar, ali é troca, se pode ouvir, João Bernardo Vieira que está ali, na 4, Dias é mandar para 7, não se bom olha, Dias é mandar para 7, é troca, é pôr João Bernardo para 4, ele, bom noite, a gente anda mais perto, boia. Cara número se socorre com X. Então, para um consa, para contar vos que cá me entende. Lá está. É como anda. Ninguém diz de TikTok, bom programa para entrar para vós. E era só para mostrar. Ninguém diz de coisa. De Facebook, que é que não denuncia. Lá está. É que. Não pude falar como. Senti. Para aqueles que sentem. Inconformado com essa decisão de partido. Ontem em papel e hoje na papel. E não vim papel com Jorge Nanki e alguns que estavam nessa luta ao longo de 10 anos, que está muito chateado com essa decisão que o partido toma. Não só Jorge Nanki, também Baltazar, Ngoja e mais alguns guintes. No Cabo de Pirelli, irmão que não luta aquela há muito tempo e é ter direito de essa que é fácil. Aliás, denúncia que não mostra a voz. A me ntabai para baixo e não fala. Gintes discuta para já. Nem custa lá. Gintes sai passeata os. Passado recente de 2019, Gintes discutindo como na campanha, não vai, não jutiba Umaru, não jutiba que é capaz e bem roubado eleição de maneira que roubado. MBA se nós não firma de barrade, nem militares, nem ele e que pode fazer falcatrua. Então é como andar me mostrar essa denúncia, porque esse regime é capaz de fazer de tudo, mesmo que a denúncia que corresponde à verdade, mas está ligado a modo operandi que esse regime está atua, está aplica essa ação que está fazendo. Então esta baseia naquilo que um sinto Jorge Nanki não falava, mas não vim para ver que Jorge Nanki na direito lê, não tem nenhum dos pontos que não vim chamar também para explicar algumas coisas. Então, me se mostra coisa como esses não colegas, não amigos que ficam chateados, não irmãos que dentro que nós ao longo dos anos, ele fica chateado. Não missão que não deve ter, ele vai tentar resgatar eles, mostrar eles que esse caminho que o partido toma. Porque, na verdade, é que assim, senti Jorge Nanki não fala. Se ele explicar o badrito, se entende, ele não vai para a razão, porque é verdade, não senti, mas Jorge Nanki não vem chegar na boa. O único que é que me fala boas, minha irmã, ele como não tem que tomar atenção que esse regime. A cúpulas de PAGC, não pode falar, direção, nem momento, não acha como, e que tem nenhum nada que ela faça, porque você está para imprimir, pela primeira vez,
boletins da Guiné-Bissau. E eu não sei da aquilo que bem, como é que é assim? Vou lembrar de boletins que apanhado na armazéns na Bulola. E houve denúncia. E tem boletins que tomaram e trocaram na caminho de tecido de fora para entrar para dentro para condal. E houve denúncia. Então, não pode discutir mais bias. Não pega atrás de como não na barra como caça-voto, não discute como não. Esse regime é por sair em campanha, não faz que é isso. Mas só que a nós, se não discute tanto, eles lá base, eles têm como que é trabalhar e o que me fala é ganhar, nunca tem como. Então, a mim, esse comandante disse essa denúncia. E na pela direção do PAGC e do PRS, que está em conjunto, que junta para resgatar a democracia, que junta para resgatar Guiné-Bissau na mão daqueles criminosos, que plataforma de criminosos, que está espanca, que está suta, que está mata. Botamos cuidado, que não discuta, porque esse regime é capaz de tudo. Não fala mais um bias, para você que você entra. É troca. E tem um boletim caminho, de que trocado. Número S e preciso para a direção do PHC para tomar em conta, porque se tu é capaz de repetir, direção do PRS também, vou tomar em conta denúncias que não fazem, mesmo que uma boa tenta se veracidade de causa, vou começar para poder por isso como uma boa atua. Mesmo que é mentira, acabou de jutir nada aos, porque é regime que por não jutir, que por mais, como pode falar. Suma que não fazia já, que vias. Bom, o deles é saindo para trás, é você que é fazer. Não vias, não jude mais, e capaz de fazer. É troca nome de dias. Em vez de estar na 4, que a gente não fala tudo, é põe nome de João Bernardo na 4. E a panharia já orienta para 7. Então, não quer saber o que é esse misto falar. E a nós manga dele, você como, não lhes convém de qualquer relação que o João Bernardo tem com o seu combalo. E o Maro contando, olha, a hora que ele nasce e tem um jovem que não substitui ele. E vou tomar cuidado, ela não é trocar. Em vez de estar na 4, na repetir, dias que o segundo que mostra, o segundo que a CNE mostra cada candidato para essa posição, não, ela é subindo dele para João Bernardo, é publicar número com X já, na boletim. Boletim que fabricaram na Guiné-Bissau. Botam esse em conta, vou buscar veracidade. Não quero falar boas como liberdade 100%, porque não receber e denúncia, mas a voz bolsa na Guiné, mas tem poder perceber ou procurar entender o que é que tem ou o que é fazer, se verdade essa denúncia corresponde à verdade também. Não pensei está claro. Não é para não irmãos, que não adianta que ao longo do tempo não vinha até ele que fica chateado. Principalmente Jorge Nanque. E não pedir, não apela tudo. Esse que é o momento de não entrar em conflito. Se não entra em conflito, então não luta, não can atingir o objetivo de não luta. E tem só coisa. É verdade, não, lá está, Soraya Pão. É verdade, esse também outro coisa. Tudo, a nossa maioria hoje na Guiné tem telefone. Para que eles se tem ser complicado. Tudo quem que tira como a prova, tudo quem que vota. Tira foto onde que vota, né? O cabo vai que ele. Esta é como prova, uma forma de não proteger, não vota. E depois para afirmar lá. Para contar, que como se tem tempo, se tem manda menino, manda quem tem que mandar, que confia nele, para afirmar lá, para contar voto. Tira foto, todo mundo tem telefone. Hora que vota, tira foto, o racaré de bom. Depois que foto também. E uma das coisas que eu pude vir juntar para não levar, para confrontar a justiça aquela. E não faz sentido tudo. Obrigado, Soraya Bang, por essa ideia. Mas na repita voz é troca, dias que livre está na 4 e trocar depois de João Bernardo. E que não discuta. Para ver como uma hora conta vai como a hora que não sai na repetir, jovem que ele não dá poder. Então quem que se vê? E eu não se vê que cumplicidade de João Bernardo com o Marcelo Coembalo. E João Fiança sempre como ele ganha. Não quer se vê. A mim que não fala ele como 100%, esse que não fala mais. Na pela direção do PRS, direção do PAGC, é vai junto a como a própria entidade que não regula essa eleição, para tentar se ver desde denúncia que eu faço. Porque não tem ali mostrar-lhe no início desse direto. Meu irmão Jorge Nanque, Baltazar Lopes Queda, minha garante, não está falando assim, não gosta tanto dele, que sempre não está falando. Baltazar Lopes Queda. E alguns que ficam insatisfeitos com essa direção, que é a decisão que o partido toma. Na Biribos, vou ter paciência, Ronaldo, vou tirar um foco, tem paciência.
Na birbos, botem paciência, não tem nenhum outro, porque não adianta que o ano e que ali, que não bim para chegar. E verdade, a nosso tudo não fica bocado balançado com as decisões que o partido toma. Mas a mim falava já. E por que ser a decisão correta para a maioria de militantes ou para a maioria de simpatizantes, para o ponto de vista. Mas não lembra só como não tem nenhum objetivo comum. E que objetivo comum é resgatar a Guiné-Bissau. A nós, Jorge Nank, não sentiu uma fala como se tem razão, é verdade que eu falo alma de política e coerência, mas a mim não falou como não, Jorge. Alma de política é senso. Coerência. E dívida existe na política, mas que tem. E só uma neconoia, e verdade que a boi politólogo, Jorge Nank, me pensa que não tem a mesma área de formação nesse aspecto. Então, Jorge Nank, política imune de planos e estratégia. Se é boi politólogo, se vira essa parte. O pega ali, o ficha em porta, também por sair na janela. O ficha em janela, não sai num buraco com ele dentro da casa. Esse que acabou para acontecer. Me explicou, mas só que não tem nenhuma direção, Jorge Nank. Ou tem nenhuma direção que a nós tudo não aposta nele. E não falava já ontem. Ora que a direção Yara, a não tem fórum próprio para dar cartão vermelho nele. A você uma politólogo. A você vir que é na papel porque eu entendi de matéria muitíssimo bem. Então, sim, capo de forçal falou como votar na PAGC ou na candidata do PAGC, cuide. Mas sim, não pude explicar como. Essa foi a estratégia. E Jubido, não sentiu, a volta para ver com uma própria razão. É como a Nana Tenda explicou. E Jubido entre João, a mim que falou, não dá uma palavra porque a mim está dentro, a mim militante, isso é uma boa, mas não teve acesso à informação. E Jubido, todo aspecto, quem que não vai. E esse que é um gosto que é lantado só, não, vontade Domingos e quem não. Que não está confundindo com Domingos é líder do PAGC, mas Domingos que está mandando a PAGC. Existe uma direção dentro do PAGC que está a trabalhar. Só que o Domingos está a falar para ver como ele que não dirige o partido no momento. Dia que Jorge Nank, e Jorge Nank está a chamar, dia que acaba de ver como a nós é um carnel, não. A nós tudo que está lá, naquele partido, maioria não repetir, é como a gente fala, um orgulho como PAGC e um dos partidos que mais tem quadro. Então, me se mostra você como Domingos é o único quadro que o partido tem, ninguém que está dentro do partido da escola. Nunca está arrancar carnel traz de Domingos. E está tendo uma reunião de cabeças de PAGC, ou guindes que fazem parte de direção do PAGC, que está papia, para depois ir decidido e falar como esse que não vai ganhar. E que Domingos que está decidido só dentro do PAGC. E que ninguém confundesse. Guintes, só claqueiros, por aí pensa como não. Domingos, porque tem guintes em conta hoje. Que matumbos, que garantes matumbos também. Que está achando como não. Domingos que desenvolvimento, Domingos que partido, Domingos que Guiné-Bissau. Dentro do PAGC, a nós não pensa aquilo. A nós não se vê como dentro do PAGC. Cada militante, cada um tem essa função, cada um é capaz de dirigir que partido a hora que dá, ou dirigir qualquer função a hora que dá. Então, que partido decide em concordância com tudo se staff para que você tome a decisão. Então, a nós não está pensar assim, nunca precisa de prova ninguém assim, ou prova no adversário, ou qualquer claqueiro, ou qualquer matumbo que está lá, anda só domingos. Se a voz botar de domingo, soma desenvolvimento. Se a voz botar de domingo, soma bom programa. Se a voz botar de domingo, soma Deus. Dentro do PAGC, e um líder que não tem nem momento. Dia que está lá, bom, alguém liderado, como aqui está falando, partido. Suma aquele liderar, suma outros que lideravam o partido. E houve líderes também. Então, hora que eu não vim para falar como Domingos decidi. A não está é carnel, traz de decisão do domingo. Não está decidido conforme como aquele ponto de vista de todos membros de direção do comitê central do partido. Essa fica bom, claro. Então, Jorge Nank me se mostrou como política e senso. E houve um senso à volta desse candidato que acha que uma boa rejeita. Tudo bem. E a mim que por tirar o direito de rejeitar esse candidato. Jorge Nank não viu fazer uma justificação tão clara, tão racional, que a mim concorda com ele. Mas só que esse é o momento. Porque a mim de política também está entendendo um bocado. Um cara de inimigo faca para cortar a cabeça. Vou contar a barragem.
E a mim fazia essa crítica racional que não falou, bufasi, porque é que me falava, juntando com o Nuno, Brahma, Baquenca, que depois, porque o PAGC sempre mostra como ele não luta para a democracia. E que cuide violência suma um caminho para chegar ao poder. Sempre cuide, como pode falar, caminho de lei para chegar ao poder. Então, a os, pode ficar indignado. É como andamos falou, como o Burito tem boa razão. Mas a boa também suma politólogo, como se vê, conhecedor de matéria, ou se vê como política é munida de planos e estratégias. Na repetição, existe como pode falar, avaliação. O que se vê como que partido passa durante dias antes de decidir. E com decisão que lá não está só falar como não, para ver Fernando Dias mais bonito, ou mata nesse, mata naquele, não. E o Bido não garantiu o Jorge Nanque. Se o Mr. Bim papel comigo na privado, não papel com o porque não teve a oportunidade de debate com o manga de viagem na Corquel, na como próprio, na uns canais que não está papel nele. Então, não se vê como a mim como não está comunga de mesmo pão. Que manda, se você mexer na privado, se você ligam ou se você mais esclarecimento, a não pode tirar à tona tudo que o partido decide para não poder agradar militantes. Então, essa então não passa de fugir de qualquer normas e regras de um partido político. Acabou politólogo. Me pensa como não entendem o que é que me fala voz. Não por bater a direção do partido que por bater como uma declaração não, ali não recebia assim que se não conta militantes e se vai dar para ver assim que então onde agora a estratégia como cá não por bem porque aquilo tem inimigo faca para cortar no cabeça Jorge Nanque su não entendem o que é que não fala caso contrário que não entende hora que não fala Jorge Nanque não fala de Baltazar não fala de alguns guintes que fica inconformado com essa decisão que o partido toma. A não precisa de não repetir. Partido que precisa de sair conta por um, porque até porque conta voz como existe sigilo partidário. E sigilo até na vida própria. Então estratégias e planos tem na política. Às vezes que não vontade e que a vontade maior que estava e que emoção, mas sem razão. A própria conta como e Kant, yes, como aqui está falado, Kant, que um dos também, Jorge Nanque, vou falar, Kant conta como às vezes e cada emoção, razão tem que pôr a nós não toma certo tipo de decisões. Então, Jorge Nanque não garantiu, se você me receber mal que é, ou tem acesso a mim, por falou como não explicou o porquê desse. Baltazar Lopes Queta, a vou também, não quero descartar vos. A mim, a partir de hoje, não aplica lei de Gervásio. Nem se foi todo dia para lá andar para amanhã só, sem escova, que babo ainda na boca, na garante voz, na bimpa papia, e não goda na voz, na pega por trás, Jorge Nanque, na pega, como Ninki, Baltazar, e algum de vós que se sinta revoltado, tudo militantes que se sentem revoltados, sem com voz, por um, não vai ser uma lista, mas tem uma boa nome para tentar explicar a voz como esse e que aquilo que o partido me esteve. Não tomei decisão para ver como não tem propósito em comum. Que a voz tem própria luta aquela ao longo dos anos para não chegar onde que não deve chegar. Agora, a voz, não pode sentir mal, não tem tão que certa como se você sentir mal, você tem boa razão. Mas não pode tão, como descartar e falar como se você não. Aquela se bom mística que existe a nós no papel, no missão e vai por trás porque acabou o nome de convencer vós como partido toma essa decisão para ver de isto, mais aquilo. E a voz também, suma pecador, que tem massa cinzenta, bom não compreende, porque a mim sei que a maioria que compreende dessa decisão que o partido toma, essa que põe não fica revoltado. Na Camba e na pedir também ativistas, simpatizantes e militantes, sabe, nós que está da cara, botamos paciência, dobra esforço na ação ali na rede social. Porque essa denúncia que disse que a sua maioria não repetiu, é apanhar nome de Dias, é pôr lá no número 7, é tomar de João Bernardo, é pôr no número 4. Então, a não se ficar aqui cumplicidade, não repetir, de uma sacou com o João. E uma deixando vai bem claro. Ele está falando, o que falei está fácil. Então nunca por discutir nenhum tipo de denúncia que não descarta. E verdade que aos fake news tio, aos seguinte talento só é falar é rede social, não temos que tomar cuidado com ela. Então é como anda a mim decide, me fala notícia denúncia, papel a direção do partido PAGC, papel a direção do partido PRS em comum para buscar veracidade dessa denúncia que a mim disse. Boletim fabricado na Bissau. E a voz boca tem acesso. A mim que se tem qualquer garantias
esse me falar lá onde na direito na repetir que você tem de estar à vontade na baia essa eleição sem averiguar, sem pedir como a própria guintes que mandatários espíritos na área que na baia para baixo se que avaliação para se contra e assim ou cá assim antes da boa eleição acabou certa essa eleição na minha ponto de vista sem averiguar e fazer uma própria investigação profunda para perceber esse boletim que é fabricado se que até manga dele se que existe já próprio que x que soma como mostra vos na coisa da cara de número se contra que trocado já aquele 4 para 4 é para João Bernardo assumindo e orienta dias para 7 pode se desse porque essa coisa é muito importante não diz que já na passada no panda não é militar firma é tomar poder e já não é como que não passa durante a ano toda agora e cabe a direção do partido porque ninguém tem que discussão não na campanha massa não traz manga de não liga com a massa porque massa não sabe como povo de Guiné-Bissau cansa se só usa o povo de Guiné-Bissau PAGC é PRS Fernando Luiz Nascedo presidente da República na próxima eleição mas canal depende de vontade do povo e não depende de vontade de quem tem de bota que tem arma que o próprio falcatrua que é regime criminoso estava assim então na fala voz na denuncia e na repetir a voz própria líderes partidários Domingos Simões Pereira Fernando Dias que direção de partido diretoria de campanha para buscar a veracidade dessa denúncia para poder saber antes de a eleição se acontece que não fazer mas só uma que fazer caso contrário e não vai depender de voz ou como a própria de como bom mestre porque a voz foi porque por bater confia ou da voz confiança vou você chega vou fazer que bom mestre porque se só ganha vou pera ele aos que ponto de partida né que você vou pera vou jubi até 2 semanas como não tem população por trás que esta suma 1 a 1 está de certo nós tudo não se viu como esse como próprio Fernando Luiz na ganhas agora e cabe nunca se viu se é bom na cruzar mão vou cruzar braço vou achar como não fiança no povo na dar no voto e que voto não vai converter na realidade não ganhar não acabou confia não tem inimigo não luta contra quem tem arma acabou de esquecer a um dia que oficiais Mamadou Nkrumah e tudo e como próprio e políticos e não inimigo então não nunca pude cruzar mão não fala como não e hora que chega não vai tribunal próprio e não inimigo não se liga lá não luta e contra todos e povo contra o sistema que está a acusar agora ainda depende de voz líder vou partilhar eles líder partidário com o João Domingos Simões Pereira que se direção Fernando Dias que se direção vou tentar averiguar vou pesquisar boletins como é que está ela não repetir é tomar Fernando Dias já põe na 7 que nós todo mundo gosta vai ser só assim 4 não se tudo como na 4 que está agora ela tomar a orienta na 7 antes de eleição antes de quem vai votar a voz e como pode falar botando aqui direito de esse povo para mostrar ao povo como ali que a nós não candidatos se tornam caso contrário não vai mais só suma mão na sala e na pela massa ativista não dobra esforço não dobra tudo quem cobre qualquer denúncia que a notícia só mentira se que é barrado ora que barrado notícia não bem fácil tudo quem ouve qualquer coisa e tudo quem pode fazer campanha qualquer militante simpatizante que pode pôr esse telefone diante para ir papel sobre voto para ir pedir guintes voto na diáspora suma na Guiné-Bissau vou fazer não pode fazer campanha ali não pode sair ainda não sair ali ele está 141 guintes na jovem e que mas se partilhar e não chegar lá na manga de guintes que é que problema não campanha ali se a voz boca por isso mas não capura bagine para não tu ir se não vai na mamano que é isso um mal então não pode fazer campanha ali na coisa lá falando nesse não falar de que como falar aonde a minha pela vai aonde não tem de amigo que chama capítulo pronto e que é amigos de barrado e falando como não a bota luta para democracia então e o tá passa aí para ser e tá passa aí para ser democrático ora acabou na falar bu família de bo se bo já traz de Umaru que cala bu encostal bom acha como às vezes não está para de percepção e bocado e coisa como pode falar porque se alguém percebe que é bom falar e que até cria dúvida mas importante na comunicação e percepção se alguém que percebeu e acaba para interpretar até que acaba o caminho de falar o chama falar ontem como
minha família de mim, não cana tira nenhum vírgula. Que tem sangue que na cura nas veias. Era mostra, que na cura nas veias. Minha família de mim, nunca fala minha amigo, nunca fala minha conhecido, minha amigo, aquele que é substância no lado, amizade não continua na mesma. Não tem nenhum problema, aquele não fala lá ontem, não repetir, vídeo direto que apaga ainda. Mas quando minha família de mim, ora caminho ao lado de Umaru, ao lado de Bacala, que é como atrás, como Baumaru. Não, aquele dia, a minha canara na família, não repetir. Não tem ninguém, mas a minha dia, não conseguia espaço, eu vou conseguir, não conta aonde não repetir. Nunca dúvida, não fala olá, até, e por tempo, mas a mim, que é mesmo coisa. Que não vai não can tirar nenhum vírgula. E depois é antidemocrático. Você vai ver porque a mim, não é assim dali. Vou falar para pagar minha bilhete go com bag, né? Para pôr telefone assim adiante, não sim de bom para ver que é mês. Vou dizer que não acontece comigo. Não tem coisas para resolver aqui, né? Não capo de baila. Para ver que é um conselheiro para amigos que como próprio que fardados, um conselheiro para amigos que de barrari, porque quem gosta de bom, que está contando como é que está conseguiu, quem quer gostar de bom para bom coisas, quem quer gostar de bom, que está conseguiu nunca para bom coisa. Minha família própria de barrar também conseguiam, a mim cá por bag, né, para sentar assim, buitela de ande, para bater para ver que cama misto, mas e tem manga deles, para mutar o caçama para Leopoldo, para que manga deles, para Cláudia, para Caciquim, esta buitela ali para ver que é misto, linha roupa, que está acontecendo eles? Nada, a mim não sabe né, S1 que justifica, que não justifica. Dois, esse regime é criminoso. O regime está mata, está suta e está espanca. E a mim, como próprio, e que chega ninguém na mim. Dia que chega na mim, minha família se quer sentar, agora que minha família, pambao joja como junto com Umaru, a mim raciocina antes de ensinar para o assim. Pambao junto com Umaru, que subi como a mim se empanhado para Umaru quando lidera o regime de suta, espanca, mata. Se empanhar burita antiga naqui, certa medida que a maioria chiga e nada caçaela. Logo tem para falar com uma amiga da família. Não, amiga da família. Minha família de me engana tira nenhum vírgula. Porque a mim que pode baixar para resolver, que tem que resolver para ver como. A mim não sei como amiga ninguém. É como não conta onde. Amiga ninguém gata ninguém na minha família de sangue. Que fala como minha amigo para quem conta onde. Que se sangue na cura na veia. Enquanto como ora caminho eu ao lado de Umaru porque a botar pacto tudo quem apoia esse regime ditatorial que está suda espanca e mata filhos de Guiné e tudo escola e tudo saúde e tudo e porque a boi cúmplices então sabe cúmplice sabe que a minha família esquece porque a mim se baila na sutar nada que não sei minha família não acha agora como não e nem chora não agora não defende Umaru mas não defende o regime mas a minha primo bem apanhar é suda é você quer matar ou é você não quer mostrar é você que bom Jubi não pensa como isso explicar, que preciso um vai longe. É como a minha analisa antes de me falar minha família, vou não repetir. Minha família está dogola, é verdade. Está dogola também, sozinha. Obrigado. Está dogola também. Então, a minha gana pera, que chega na minha, minha família gana pera, que está apoio Umaru, que chega na minha para mim liga para falar não, ali apanha na liga para falar como ou liga minha mãe bate falar minha condolência ou para liga qualquer não, liga para só para solidarizar. Para ver como um vez da falando espancada. Ai. A minha sobrinha entrava. Nandinho, porque não contei na bolsa. Um camistim não. Quem que camistim então? Que esse é o problema. Vai só o ano dentro como recebo. Porque a mim tá papia. Ainda cara. E a mim e que isento de que passa que sana cante com Simon Seili, com tudo para fazer, com tudo. Agora, a boca me fala com a minha família, o que não apoia esse regime, que tá suta que tá espanca. A mim cadudo. Na pedir só percepção, or que alguém não vai ontem para ver, nunca explica. Também que tudo que você não tem que se para explicar ninguém. A minha hora não para ver, não tem nenhum motivo. E não raciocina antes de ensinar para falar, minha família de mim. A boquinha amigo, o que é que manda a mim falar? Minha família, sim, eu trago de Dias, trago de Cigar Batista, trago de Jomaf, trago de Idrissa, o cara para ver mais comigo, não costola. Para ver o que é que manda não fala aquilo. Para ver como é que assume o número e que assume esse regime. Badrissa, calha que Badrissa suta espanca mata. Calha que Cigar Batista suta alguém espanca mata. Calha que como próprio como que tá, Jomaf suta alguém espanca mata. Como para ver como se não criticar. Ninguém. Então a minha também mais seta, a minha família tem base e compactou com o Umaru e acaba organizando suta espancar matar para matar liga chamar não ligo para dar condolência. Abo também raciocina na repetir antes da mim para peça, nunca bem li para à toa.
a mim dá na cara, e a mim, e que é isento de que o Papa Fanha passa, a mim que é isento de que tá no barrio passa, a mim que é isento de que então é como anda, não dá conta, minha família em que me estou atrás, é regime criminoso, ditatorial, de uma decisão embalo e cúmplice, e ponto. Amigo como está amizade, não continua, só que me temos pena, a mim assim, nunca se bifingir. Não me papa bem Denise embalo. Denise, o Sibitiu, mas isso vai falar como não está atento. Denise embalo. Nunca tudo sai porque é normal. Boa me candidato, eu tenho que acompanhar agora. Cobim que enganando para falar tanto como não minha boca que está na política. Bimba eu afirma. Jorge Nangue, penso sono bem, se vi como é como não falou como política que tem coerência. Dibri teneba, mas que tem. Só que não está falando alma de política e senso. Para que como não está falando como é senso. Gente tem que entender outro. Gente tem que entender porque afinal das contas um propósito que não tem. E se não tem um propósito a nós tudo, tem que entender e a mim tem que se entender, não tem que se papel para não chegar a um senso. Política e senso. Coerência que existe. O que Denise fala. E que Denise é o único, minha Denise embalo. E que é o único que é incoerente na decisão. Manga de políticos fácil. A nós próprios também, não pode falar com uma PGC. Não falava sempre, não vai. A nós só, se não acaba a eleição, cana tena. Mas ali de uma hora para outra não curva. É como não falou política e imunir de planos e estratégias. A boi politólogo, o civil que é aqui na papel porque não estou como um lugar mesmo pão. Denise embalo, acabou enganando. O fala gente como acaba bucar boca que está na política, o boca que está vasquei, que como não condicionou se entrar de bom homem não. Agora, se você está na política, você está na então. Porque o bom homem está lá. E a boa subir. Porque chega um momento até que não puxa até que o bom homem. Para ver se atitudes. Acaba boca concorda. Mas se a os não quer saber que é como muda tudo bem. A mim cabelo depois julgou porque não quer saber bom homem. A mim também gostava de ter minha mulher ao lado de mim, hora que a mim não toma decisão para seguir para qualquer tipo de, não só política. Simplesmente se fazer como me estender caminho para minha mulher falando, não apoio. E que como está mal, está muito certo. Agora, acabou tentando tangana ou tá para pôr vídeo com bem que cara de como próprio de santa, não vim visitar meninos, a minha que não importa, é que não vai que não, Denise. A bobo se vi como tá no bari morre, o que falava nada, o se vi como papa fanha estava na coisa, o que fala nada, o se vi como que esse o vai buscar voto para bom, só que esse não é campo já, não vai contra-atacar. Porque a pessoa acha como uma vai visitar SOS, de crianças órfãos estão nela, para poder engarir com simpatia de mamães ou primos, como tias ou tios de que órfãos, para poder ter voto dessa parte, a não bem contraria. Denise, o por está fazendo atos, mas pode que meninos precisarem mais. Tipo, o que é precisar mais? E que meninos só que existem na Guiné-Bissau. Existem meninos que estão na escola, tio. Eu lembro, SOS tem um número de meninos que até conseguir tomar por ano. E que tudo, você de canto que fica na casa. Denise, você de canto que fica na escola. Para via como próprio, de procedimento ou de ação que o homem tem estado na vacina da República de Guiné-Bissau. Você de canto que morre. Com licença, para via de saúde. Denise, para via hospital, para você como o filho estudo ali na Europa que está. É como não está falando, boss. Ba lesmes, ba. Como pode falar? Ba gaio, ba líder. É a maioria deles. É que fala sempre como Guiné-Bissau está tudo bem, mas a maioria deles, se filho ali que não vive nela. Na Europa, para ver como se filho que não vive na Guiné. Ou se filho doente, para ver como se filho para ver que está passa férias na Guiné. Guiné tem coisa bonito. Suba farinha, não olha como provável lá, mas não olha praias. O vai fazer não olha caos bonito, o vai com uma bafata, o vai gabo. Para que você fica que passa ali na Europa que também. Morromia que tá deles, Denise. O pensa como filhos do outro dan caminho seguila. Seguindo a só está direito. Que filhos aqui que caminho está direito. Então, a boca pensa, o estado da política, a boca pensa como um enganando. Como que cara de Santa falando como não, como amigo agora minha boca que disser, o vai visitar chamar para vir aqui. Denise, eu acho que uma gente que o baba e quem que mandou, amando de quê? Denise, quando te ele busca câmara vai, sabe o que está ativamente na política, e que como não condicionou, e quando nós contou, se o livre está ou o calibre está, se está não, vai som. Agora, como bem falei tanto como não, minha boca que está lá só, mas não vou falar aqui. Não, minha boca que está lá, mas não eu na campanha ao lado do bom, uma ri,
E depois, alguém grita, se só continua a estudar, burri. Denise, câmara tem, é panha, o ri, o marutan ri, continua a estudar, alguém grita não. Se só continua a estudar, burri, não olha tudo. Olha, a boa padida, uma certa que é o filho escapa o tênis, paga espancado, isso tem lampo bloco, isso está na cabeça para matar. Suma cachorro sem um gato, uma contente, a boa mamé, tem coisas que não consiga bom. Falar, aliás, não, Denise. Mostrar a boa padida. Boa maneco, nunca pude falar assim, sem falar, e abre bem na marquesa, da parte não vai longe, mas maneco vai a marquesa. Assim que uma mês vai a marquesa, manga, aliás, o pensei na sabe, para uma mês, tecido só seu filho, lá está, para você que não tem ninguém, bom tem ninguém. Lá está, para uma mês, tecido só filho, como para se dono está para ver na rede social, e critica esse regime ditatorial do número de seu embalo, é dizer, a mim, dia que chega, o curva, eu falei, a minha ali, toma. É aquilo que me disse para ver cada família que não vim falar com a não na Liga Juliana para falar minha condolência porque um regime mata no nome de Jesus. E quando chega naquela, mas exemplo, a mim tem que imune e que lá que não fala e lá está, ele que me fala com um canoia e um história minha família não repete que se sangue que minha sangue na curnes mesmo veia um canoio sim eu sou nem encostou. E simples. Encosta que significa como man caminhar como oi, botar está bom. Como nada, amiga nada. E nem nunca se disse nascer nada. Mas Deus obrigado, no momento que tem ninguém que tá e ponto. Na camba essa plataforma sem programa. E irmãos, ligue campanha com sané. Essa não tem estar na você e a mim cada hora como puder, todo dia como puder na bende. Então, não é que esses falaguinhos como MC segundo mandato, botice leve-me, Vincent Yala, que mais? Gaio Martins, Carlos Sambo, a mim está falando só jovens, se não nota, qualquer jovem, Bacalifa Soares Cassama, Baquim, Bocho Mendes, vou falar isso como bom, vai Lídio Vieira Tec, vou falar doutor, é doutor, Bocho Mendes jovens, botice ele na renda de rede social, vou falar isso como jovens que está contra os jovens do outro partido, na pedir eles rádios. Não se vê como tem rádios tendenciosos, soma que rádio que Sulei Cassam, Sulei que, Sulei Camarão, Sulei rádio Bantawai, está lá, na chegada nele, não chama só que dia de jornalista, porque um puntalan, um dono do próprio começo, é da lei que nunca se quer pantar logo, não, quem quer ter direito, quem quer saber como, ai, não diz que se chama Camarão, Sulei está trabalhando na rádio Bantabon online. Quem quer saber lá? Então, a mim, Panta, eu ia lá ao do Marina fazer política. Me fazer só uma pergunta para um tabu que é jornalista. Panta, eu não. A vou poder defender, a mim, que poder defender. Não tem nem lá, não tem lá. Vou falar democracia. Vou falar democracia, vou poder defender. Mas me pensa jornalista que tem lado. Isso, a mim, enquanto não sabe na polícia, a minha polícia, não sei como que tem lado. A mim, que está sabendo na coisa, que na época de eleição de Cadogo, que nem nunca me instalação mante ordem para eleição com o direito. Nunca pude manifestar. Não vota nem quem com vota. Nunca pude manifestar. De como a milita lá da minha mim olha jornalista, Suleika e Camaroica, não esqueci esse apelido, de rádio Bantava. Não falar só como não, mami, aqui a boca jornalista, calha como falou ele. A boca por ter lá da minha panta e não singe na, cava panta mim puntou, normal. A boca filho de na minha dudo. Es e cada ainda. Para mim falar como não, o tenang que está de camista, não. A mim cadura, a mim puntou, porque a mim olha vou trabalhar na rádio, e trabalhar na Kiki Rádio também. E não olha, então eu sou uma jornalista, e depois e tem um colega, sem ganho chama nome, com coia, é por ter partido, que é coisa normal. Mas um coia eles não fazem campanha, a mim não fazem campanha, como não falou, um puntou, meu pantalha não é não é também bobo é um jovem empresário que pronto, e o que nos está fazendo é segundo mundo. Ele que é bobo balde. Você sai, vou fazer política, ninguém quer tudo de bobo. A mim, pronto, não sei como botar nervoso em mim, mas que problema. A mim, sei que eu boto bobo na bastidores e tudo. E que problema, bobo? A bo empresário, sim. Mas botar no partido, a bo guinense, bobo balde. A bo guinense, a mim que pode tudo, eu, só vai só ir para bem no comentário, o curto no bano. Bobo.
não discutiu aí na passado, bobo balde, a boca na fala. Não repite na passado, o pequeno empresário na Guiné-Bissau. Que é que é problema? Bota no negócio, bota no que é que você refere a segundo, a jovem, bota no como próprio, bu convicção e partido que tá apoia. A mim cá português porque a mim cá ninguém, a mim cá dono de Guiné, a mim cá dono de política, a mim cá dono de rede social, a mim cá dono de nada ali na política. A mim também não pode nem tentar definir, então sabe o que definir que é o problema. Agora, que faz que segundo mão, que é lá, nem que não leva, o que é definir, o que é defender. E simples, a mim está saindo ali, da cara, que está segundo em rosto, não tem só um Facebook, yes, todo mundo se minha nome, que se não está para pegar que misto, e eu botou dentro direto a mim, quem, para falar como não. Botem falar como antidemocrático, botem se conta quem, mas como eu tenho que contar alguém que tem que fazer onde que tem que vai. Se eu me se contra alguém, não por contra de muito, porque essa faz parte de dinâmica política. Tu abotíssimo um facto, a mim acha como não, e que não pode discutir. Agora, tu diu, a você uma guinense, e esta mina apela até ativistas, simpatizantes ou militantes de PHC. Não para, porque todo mundo pode ter lado. É você cobra alguém como não, e camba, e essa existe. Essa existe, como aqui está falado tecnicamente, é hora que como militantes na Camba diz que como aqui está chamado técnica, brutalidade. Ok. E brutalidade existe na política. Ora que é na Camba pela que a ouça por ser de esquerda, mas acha como esquerda que já cana vai caminho, Camba vai. Brutalidade existe na política. Então, ora que alguém tem se convicção e tem esse lado, que não coval mal. Que não disse aquele como Camba, ou Ibai, ou traidor, que é que traição. Essa existe na política, não estou falando brutalidade. Existe, no voto também existe. Então, a Osmo pode votar na esquerda, amanhã volta na direita. A Osmo pode fazer como o próprio de ali, não pode ser um militante ali, mas amanhã vira já não ser um militante lá. Essa existe, não apela não. Pelo amor de Deus, não para com a gente para é Camba. Quem que vai? Não falar sambento como. Quem que fica? Ele que faz falta. Quem que vai que faz falta? Quem que fica agora que faz falta? Então, não para que essa ordem de ideia, pensa como, não tem que cobrar tudo que encaixa como não, e que esteja com nós, porque se não por acabar de ponto de vista, não andava assim. Mas bem olha como não, como que não anda, ele que não faz parte de que andanças, e vira, e simples, essa existe. Não para cobrar alguém como para e mudou e tem essa convicção política, ou fazer assim, não. Não contra eles, com factos, de que esse regime ditatorial está fazendo. Essa sim que não levaram adiante. Agora, como para ver como não há Camba, não se estava lá ontem, não e porque que se firma, e que faz que me diz como foi dela, que não é problema. Quem que vai, não para, é coisa de cobrar alguém como para ver Camba, ou fazer essa, fazer aquilo, não, e que bonito, ou ainda defender um corpo partidário, não. Pensa como essa que faz parte da política, não apela e não pede, quem que está fácil, pede deixar fácil, porque essa faz parte da dinâmica política. Está ali amanhã que está ali, e democracia. Diz ali, vai. Ela dar que sabe aonde, um olhar na como. Na marcha, passeada que saiu. Dá round que afirma vai para pegar aqui misto. Ou se está ali, boa, como é que existe. É que nunca tem que ter ódio com outro, irmãos. Nunca tem que odiar alguém até no ponto de falar como não. Um canamite que é maço de seja morto para beber como está aqui outro lado. A lá não recebe dar a massa com 2 mãos. Afinal, eles contam dar a guineense. E camarada. Então, se alguém camba, não deixa e que precisa de cobrar mal. Ou se sabe que não. Ou acha como é que não. O caburista. Pode deixar. Caso de Baltazar. Lobo esquerda, nha grande do meio, com Jorge Nanki, com alguns que se sentem satisfeitos. A minha conta como não missão, ele tenta convencer eles como decisão que o partido toma e para ver isto e mais aquilo para eles entenderem. Para não chegar nonsense. Só que o Jorge Nanki fala, ele fala como próprio, ele fala arma de política e coerência. Mas ele fala como não, na desafiar e senso. Arma de política e senso. Então não vai chegar num bom senso com o bolso. A voz que se sente insatisfeito, para não riba, não continuar a luta junto, não resgatar Guiné, não tirar o Umaru na palácio. Aquilo que foi no desejo a nós tudo ao longo dos anos. Então, não vai para a ficha e não apela voto máximo para Dr. Fernando Dias, porque ele que orientação que eu não recebi de partido, direção geral do partido, e esse também que não vai cumprir aquele, e para não poder resgatar no Guiné-Bissau. Essa plataforma de criminosos, é que não é nada. Botei o meu próprio. Que é como uma roupa bem na catio. É na força seguinte, se tu é próprio como é planta, é na força seguinte, para falar como não, um bosta com nós. Mas, acabou de tormenta. Você para ver, esses não tomam bar, messa, que é caramba. É como um conta no início.
PAGC com o PRS que por discussão não fala não e a população sai noutra manga dela. Boba busca veracidade desde denúncia que a mim fascina início. Boba buscar boticil junto com entidades reguladoras dessa eleição para bobo civil porque vale mais tarde do que nunca, mas também é melhor prevenir antes de remediar. Então vou prevenir antes de eu vir com saber remediar. Não é a rejeição, não falei na estratégia. A não sinalizou. Não há de ouvir a voz lá base, não há de segurança para contar a voz. E a voz tem que estar na ação, porque a voz que permitido está lá. A nunca pode discutir mais para o regime, então não vai matar que menino e vira, é tomar mais eleição. Não. Vou prestar atenção dirigentes do partido, direções do partido, que juntam é momento para vai. Vou votar na Fernando Bias. Vou ouvir só que essa plataforma de criminosos na voz. Obriga quem na cotira, quem quer tirar carro não se vai está conosco. Para quê? Para depois banhar na canto das banca. Não tira a cara de mim. Se vou me ensinar ninguém para morrer cala, para nhame cala, não engole, não beber água, não cá, não bucil ali no rei, não meter na boca ali, não tira, não fácil. Não fácil bodando sonha dinheiro. Hora de voto, a bobo cintilha. Você vê como povo que está com vós. Você como nada boca fácil. Como plataforma. Que fala como lesma está em que boca fala que vias como não. Domingos, instituto, tá o Umaru. Na Bahia e ele só, ele que vai legislativa, ele que vai presidencial. E qualquer programa que tem para presidencial. É para legislativa, não para presidencial. É para como executivo. Povo de Guiné-Bissau. Vou partilhar vídeo para eles e bater punta tudo que eu como Rubai. Porque essa que campanha de barrado não vai ser na rede social e a voz que está partilhando, vou ajudar também a bater partilhar. Povo de Guiné-Bissau, essa que pergunta, a voz que está corta, vou cortar também. Povo de Guiné-Bissau, essa que pergunta agora está fazendo Umaru. Abo, o bim para bim falando como bom me ensinou voto. Mas que acaba botando agora para fazer durante 5 anos, sou executivo para mandar para trabalhar mais na República de Guiné-Bissau, pés na zona que o bim visita. Esse que bom nada fazer. Alguém que vai e que tem nenhum programa e que tem aí também vai na cantar silo, cantema, a ver essa política. Boa acha como esse que não bem como a ver Maria que na ria lá, onde que não te fala está nela ao lado de Deus para bem jurar computador. Boa acha como silo, cantema, silo, que lá que não bem com coisa, bangama não que não bem sair lá na mato lá, de que tá bota fanado, para bem jurar computador. É puro fácil, Michaelis. Se ele fala esse computador, bota fácil a pergunta, vou falar alguma, ele cita falar alguma, para explicar gente que aqui tem nesse programa para próximo 4 anos sou primeiro-ministro, ou sou executivo, ou sou presidente da República, que aqui não estão a fazer mais voz, para dar Ave Maria, cheia de graça, que é que bom misto, para gente bater morrer no hospital, para a Rússia tem mais, para tudo que tem a na Bissau, para o filho bater espancado, para o filho bater matado. Nada cancela, é que bom misto. Tudo quem que vota mais no número e por que vota para não morrer tudo na Guiné-Bissau. Tudo quem que vota na plataforma de criminosos, é da plataforma de encace brocha mal. Encace bem porque encace interessa deles. Que é a plataforma de criminosos, que fala? Que ser de uma se combalo, Brahma Câmara, que a essa do Câmara. Se você vota mais na plataforma de criminosos, meus irmãos, você não vota para matar todo o povo de Guiné-Bissau. Ana Cherninho, e fichado. E barrar, em cana toma não baterninho. Tudo quem que yara, a ministra de acordo, quem que rouba, quem que furta, quem que faz o quê? Para emitir na justiça e vai comprovar que tem. É como andamento da conta. E lido vier até, hora que tudo acaba, lei tem, ba Marciano Silva Barbeiro, e tudo, Domingo Simões Pereira, porque botam misto mesmo. Nunca está de pagar nem gregos e como para troianos. Tudo quem que toma, e na levar de justiça, e vai comprovar onde que sai nele. Onde que sai aquele? Ah, não pode ir na Guiné, não consegue outro tudo. Não sabe quem está a trabalhar, quem está a trabalhar, quem que tem, quem que tem, quem que arda, quem que arda. Então, não sabe de que lá. Então, e na kunsa, na própria quem que vai pensar. E que tem ninguém que não fica imune desse. Dia que a justiça não funciona de barrado, não mete todo mundo na justiça que tem, que não colhe aquele, que passa no governo. Só que passa no governo, tudo bem, não quer saber o que vou fazer. Subindo de droga, o tem na casa, o tem na boa empresa, o tem na que? Não quer saber. Mas se a justiça tem chamou, para base de si contra e dinheiro ilegal, que faz aqui coisas tudo que ele cambia. Mas então a justiça que não funciona. Para ir começar, na Domingo Simões Pereira e acabar no último filho de Guiné-Bissau. Porque aquilo é que eu estou contente, galera. Voilà. A mim não tem nenhum problema, não quero para agradar nem gregos nem troianos. A nós tudo filho de Guiné, quem quer a justiça que não vai e vai passar. Ela Cherninho, que estava ao lado dela. Essa que não consigo explicar a voz. Cherninho, ao longo dos anos,
E que temba alguém potente, alguém que poder, segundo número na Bissau. Mas onde Cherninho? Vou contar. Cherninho está lá e na pera nós, que está ali que está considerando sermões a não sermão porque a mim se Cherninho vai na socorrer na espancão. Se espanca está na irmão e por espanca tan qualquer um. Bom não percebe? Mas na pera nós, no voz, Cherninho na pedimento para não gritar de como ele não morre e por matar a qualquer momento. E a nossa não faz porque ele é filho de Guiné. Não cana pui que mágoa. Baltazar, Jorge Nanki e alguns. É que está conta. Não sei como a boa pessoa. E barrar e tade. E dentro a nós tudo. Uma boa seta. Essa decisão. Boa mal. E barrar é Cherninho. Caos. Além da mental. E vida. Jorge Nanki é amigo boa da igreja. E a bom se bicar que bu. Como pode falar? Calque fé que botan nutri na Deus. E calque fé que te orienta a vida ali na terra. E a não nos sinado pura. E barrar que no coração às vezes. A não se mome. Porque a não ser pecador. Se mome não está bem a revelia daquilo que. E princípios que estão orientando como religiosos. Mas não sinado é. E não contar como por 77 vezes. Supode. Alá na prisão. Cherninho precisa de nossa voz. A mim fala como não pura Cherninho de toda atrocidade, mas se Cherninho era, Cherninho não vai na prisão, a mim me estou Cherninho para ir matar de soma naquele na lamenta de que se Vitor Chongo raptado, mas não é raptado, e tirado de cela e levado sem subir ali, está na parte incerta. Coronel como fala ontem, como é que se nome próprio? Não tem esse nome ali aonde? Como Júlio que na Kidanque ou um canal lembra, não tem esse nome ali na cau. Mas Júlio, ali levaram, dava na wala, ali tomar ali ragada. Você como para não cruzar tudo, essa é coisa normal. Esse regime que o povo de Guiné-Bissau não está no bar da confiança. Não, esse regime que merece não confiança. Não muda também, não muda padidas. Acabou certa massa, para que que tira bolsa, filho na brilha assim, tudo com sangue, ele leva a bandeira, guinda enterrado e tio. Tudo amando de quem? Uma do seu embalo. Único alguém e único chefe, único que está solteiro. Depois, com cumplicidade de Lírio Vieira até, com cumplicidade de Marciano Silva Barbeiro, com cumplicidade de Soares Sambo, com cumplicidade de tudo as cúpulas que está se tratando. Nunca por chamar esse nome tudo, mas tudo quem pode atrás de Umaru e criminoso somos Umaru. Porque certa compactua com criminoso somos Umaru. Então, não acabou para fichar ali. Essa cantice, na repete denúncia, ali, para você poder olhar a voz que concentra, ali, que é que me fala a voz? É tomar nome, na boletim, ali, na boletim está já de como um cara do Maru que X, boia. Ele, neutro ali, João Bernardo Bojobi, e número 4, era um gigantado, para você poder olhar direito. João Bernardo número 4. Dias é bom na 7. Vou jogar direito, vou andar integral. Então, esse que é regime, um conta vai na resumir para fichar, é capaz de fazer tudo. Tudo que denúncia, tudo que bem, de qualquer coisa é regime, não sabe como é capaz. Não fala como não acredita logo, ou que alguém disse denúncia, mas não há busca veracidade também de denúncia que tem sido. É um apelo a impedir direção do partido PAGC, que direção do partido PRS. A não cana cancela e não está ali, para aquilo que eu vou precisar dele, não tem voz e não informa o povo e não está ali para informar. Bom, obrigado a vós que acompanham a tele. Qualquer denúncia, enquanto a vós não aplica método Gervásio. Qualquer coisa que tem, qualquer quem que tem, que não que acha como isso, que esse regime, não faz que não junta, porque só junto que não pode derrubar esse regime ditatorial do Umaru Sissoko-Embalo na República de Guiné-Bissau. Bom, obrigado. Para aqueles que não vão trabalhar, um bom trabalho, eu vou não preparar para jantar, ou que sai, um bom descanso e um bom janta. Nós estamos juntos, a hora que precisa humano não está, até fim dessa luta. E só para, vou desculpar para minha hora para ali no Facebook, muito obrigado também, fazer panhaguintes de TikTok, mas também em Caia. Nunca despedir deles. E cada fazer. Deixa-me despedir também deles. Para eles que acompanham. Suma que não fala. Não continua essa luta. E a luta na Bahia. Até a vitória final. Acabou de esquecer. Vou votar no número 7. Número 4. Ali boia. Ali não confundia. Não confundia também. Vou votar no número 4.
porque 4 que partido orientado para votar nele. Agora, só que ela é trocar e põe número 7. Bom, pera, porque até antes do voto, a nossa roupa ali na rede social não informa você naquele lugar de verdade, porque o partido tem que ir para base de verdade, de que não se torne antes de falcatrua. Ora que nós não informamos na rede social, o partido dá no aval para informar, não informa você. Ora que vai informar lá que não se vende, que não vai votar nele. Porque até linda, esse é capaz de fazer tudo. Boletim na Guiné Bissau que imprimido. E se imprimir lá, é por perto, o dia perto, é que por o gosto sim, é por vir mais, é muda número, é muda como a própria posição de cada candidato, é por tudo para pôr em Seara. Então, esse é capaz de tudo. Não fala voz. Quase indisponível já, minha irmãozinha na TikTok que não acompanham, riba só para ver, não saiba para mostrar guintes de Facebook, que ele denuncia que não tem, né? E a voz que me estou ali na TikTok, bobai na Facebook, na minha página, El Cabral, bom olha lá de como é muda aquele ficha que a gente não vai voltar nela, apanhar já é muda. Fernando Dias está na 7 e João Bernardo está na 4. E me fala um papel já com o boss no início. Acabou de esquecer como uma conta como ela orquina sai, além na vai e vai sem programa, sem nada. E não vai ser, talvez ele que importa já de poder. E não se fica aqui cumplicidade que tem com João Bernardo. Ele conta como Orquina vai acabar. João também está convicto. A mina toma tudo coisas em conta. Não quero falar como nada descarta. Tudo que não vai correr está falando como ele ganha. Não. João, como ele fiança, ele ganha. E ali, ele denúncia sai. E uma contando como ela Orquina sai jovem que não fica. Não quer saber. Não quer como não fala como e ele que não cedo. Mas com essa denúncia, a mina dobra esforço para abrir. E a voz também, na rede social, vou abrir, vou fazer partido, abrir. Então, não deixa a voz, vou ficar direito e hora que surge mais motivo forte, hora que surge qualquer denúncia ou qualquer coisa, não bem e não no papel, porque essa campanha não vai querer até fim. Obrigado, maneira que vou vir até ali.